Olá pessoal, tudo bem? Prontos aí para mais uma aulinha online? Vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá. Algumas salas da terceira série do matutino viram esse conteúdo aqui. Foi o último conteúdo que nós trabalhamos aí antes de nós iniciarmos a quarentena. Algumas salas não viram, então vamos lá. Para os que não viram conteúdo novo, para aqueles que viram, fazer uma revisãozinha aí. Então, nós vamos falar sobre a inclinação e o coeficiente angular de uma reta. Nós temos aqui um plano cartesiano, eixo X, eixo Y. E eu tenho uma reta que eu chamei de R, representada aqui nesse plano. Essa minha reta R, ela forma com o eixo X um ângulo. E aí, detalhe, esse nosso ângulo, ele vai ser medido do X positivo em sentido anti-horário, conforme a setinha indicativa aqui. E eu vou dar um nome para esse ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Então, vamos lá. O que é a inclinação, então, de uma reta? A inclinação de uma reta é a medida desse meu ângulo alfa. Então, medida de alfa. De acordo com a medida desse meu ângulo, a minha reta, ela vai estar mais próxima ao X positivo ou ela vai estar mais próxima para o X negativo. E aí nós vamos fazer algumas observações. O nosso ângulo alfa, ele vai estar entre 0 e 180 graus. Meu ângulo pode medir 0, mas ele não vai chegar a 180 graus. Por que ele não vai chegar a 180 graus? Porque se ele fizer meia volta aqui, eu vou considerar o meu ângulo como tendo 0 grau, ok? Coeficiente angular. O que vem a ser, então, o meu coeficiente angular? É um número real, que nós vamos chamar aqui de M. Então, é o meu número real M, que eu vou obter calculando a tangente para o meu ângulo alfa. Então, meu coeficiente angular vai ser a tangente para esse meu ângulo alfa, ok? Já que nós vamos ter que, então, calcular a tangente para o meu ângulo alfa, claro, se nós soubermos a medida desse ângulo, nós vamos ter que fazer uma revisãozinha lá da segunda série. Lembrando, então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico. O nosso ciclo trigonométrico tem raio 1. Então, eu tenho aqui um ponto marcado sobre o eixo X. Se ele está sobre o eixo X, raio é 1, então o valor do meu X aqui é 1, o valor do meu Y é 0. O ponto marcado aqui, então, vai ser 0 e 1, aqui menos 1 e 0, e aqui 0 e menos 1. E aí, lembra, aqui eu tenho o meu ângulo de 0 grau, aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus, aqui eu tenho o ângulo de 180 graus, aqui 270 e para fechar o nosso ciclo 360 coincidindo lá com o ângulo de 0 grau. E aí vamos lembrar, não é isso? A nossa tangente é encontrada quando eu faço o valor do seno sobre o valor do cosseno. Se houver necessidade, lembrar que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aqui a nossa tabelinha dos arcos notáveis, 30, 45 e 60. Nossos valores para seno, cosseno e o da tangente para esses arcos. É só lembrar da musiquinha lá da segunda série que vocês cantavam. Canta aí, ó, porque eu não vou cantar aqui não. Vamos lá? Cálculo do coeficiente angular, então, de uma reta. Então, nós vamos analisar aí dois casos. O primeiro, quando nós conhecemos a inclinação da minha reta, ou seja, eu sei a medida do ângulo. Se eu sei a medida do ângulo, então, o meu coeficiente angular
vai ser a tangente de alfa. E aí, nós temos 4 casos aqui para vocês, dentro da parte de conhecer a inclinação da reta. Eu posso ter uma reta cujo ângulo está entre 0 e 90. Significa, então, que eu vou ter uma tangente que está no primeiro quadrante. Se eu posicionar aqui um outro plano cartesiano para essa minha reta, só para nós referenciarmos aí os quadrantes, o meu ângulo vai ser um ângulo do primeiro quadrante. Se eu tenho um ângulo de primeiro quadrante, eu vou lembrar, então, que lá a tangente do meu ângulo, ela é maior que 0, ou seja, ela é positiva. Consequentemente, meu coeficiente angular também é positivo. Aqui eu tenho uma reta cujo ângulo formado com o eixo x é exatamente 90 graus. E aí nós lembramos lá da segunda série, tangente de 90 graus não é definida. Se eu não tenho tangente para 90, então também não vou ter coeficiente angular. Aqui eu estou com uma reta cujo meu ângulo alfa, a minha inclinação, ela está entre 90 e 180. Lembrando, ó, o meu sinalzinho aqui não vai valer 90 e nem 180. O meu alfa é maior que 90 e menor que 180. Então, quer dizer que se eu pensar aqui também num plano cartesiano secundário, eu estaria no segundo quadrante. Se eu vou estar no segundo quadrante, a minha tangente vai ser negativa. Consequentemente, meu coeficiente angular também vai ser negativo. E aqui eu tenho uma reta que forma os exatos 0 grau aqui com o meu eixo. Ela vai ser uma reta paralela ao eixo x. Pela nossa tabelinha, tangente de 0 vai ser 0. Segundo caso, não tenho a medida do meu ângulo, mas eu conheço 2 pontos distintos da minha reta. Estou chamando aqui os meus pontos de A e B. Então, eu estou considerando XA, YA, XB e YB. Formamos aqui um triângulo, quando a gente completa lá o pontilhadinho, não é isso? Está destacado para vocês aqui um triângulo, que nós sabemos ser retângulo. O meu triângulo aqui, indicado com a medida do ângulo sendo alfa, é semelhante a esse triângulo aqui. Então, aqui a medida desse ângulo alfa é a mesma desse de cima, ok? Então, lembrando, como é que eu faço para calcular a medida desse lado aqui do meu triângulo? Subtraindo os valores do y. Como é que eu vou calcular a medida desse meu lado aqui do triângulo? Fazendo a diferença dos valores do x. Mas não é para fazer a tangente do meu ângulo? Mas aqui eu não conheço a medida do meu ângulo. Portanto, o meu coeficiente angular, eu vou utilizar cateto oposto, porque já que esse aqui é o meu ângulo de referência, esse é o cateto oposto, e esse aqui vai ser o meu cateto adjacente. Então, meu coeficiente angular vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é meu cateto oposto? YB menos YA, sobre cateto adjacente, que é XB menos XA. Nossos exemplos, então. 1. O coeficiente angular da reta R, representada na figura abaixo, é. Então, primeira coisa que eu vou analisar, que situação eu tenho? Tenho aqui a medida do meu ângulo. Meu ângulo tem 45 graus. Então, a minha inclinação da reta tem medida 45 graus. Então, é o nosso primeiro caso. Meu coeficiente angular vai ser a tangente para o meu ângulo. Como eu sei que o meu ângulo mede 45 graus, tangente para 45, 1. Então, meu coeficiente angular nesse caso aqui tem valor 1. E aí, lembra? Meu coeficiente angular, 1. 1 positivo. O ângulo, ó, do primeiro quadrante, porque a minha tangente, ela é positiva. Segundo exemplo, o coeficiente angular da reta que contém os pontos A, 1 e 3, e B, 5 e 7. Então, eu não tenho a medida do ângulo, não sei a minha inclinação.
Então, meu coeficiente angular vai ser a diferença dos valores do y sobre a diferença dos valores do x. Então, vamos fazer aí a nossa substituição. O y do ponto B é 7, o y do ponto A é 3, x do ponto B é 5, x do ponto A é 1. Fazendo aqui a nossa subtração, 7 tira 3, 4, 5 tira 1, 4. 4 dividido para 4, 1. Então, meu coeficiente nesse caso aqui também é 1. Exemplo 3. Determine K. Pergunta que eu tenho que responder. Sabendo que a inclinação da reta que passa pelos pontos A, K e 3, e B, menos 1 e 4, é de 45 graus. Então, eu tenho uma situação onde me falta o valor de uma das coordenadas do meu ponto A. Então, eu tenho os dois pontos, me falta o valor do x aqui do meu ponto A, que foi chamado de K, mas ele me forneceu a medida do meu ângulo, 45 graus. Nós fizemos aqui nos exemplos anteriores e sabemos que a tangente para 45 vai ser 1. Então, eu tenho dois pontos. Eu vou utilizar o valor do meu coeficiente angular para encontrar o valor do K. Se eu tenho dois pontos, então, vou utilizar o meu segundo caso. Meu coeficiente angular vai ser a diferença do y sobre a diferença do x. Eu sei que o meu coeficiente angular é 1, então fazendo a substituição. Meu y do ponto B é menos 4. Eu tenho aqui o menusinho, né, da minha expressão. O meu y lá do ponto A vale 3. X de B menos 1, menos da fórmula, o valor do x do meu A. K. Igualdade aqui de razões. Eu sei que aqui tem denominador 1, então nós vamos fazer aqui multiplicação cruzada. Então, eu tenho uma vez menos 1 vai ficar menos 1, uma vez menos K, igual. Uma vez o meu numerador. O meu numerador é menos 4 menos 3. Menos 4 com menos 3 vai dar menos 7. Se eu multiplicar para menos 1, vai ficar menos 7. Então, eu vou isolar aqui meu K, que está negativo. Meu menos 7 eu vou manter e vou levar o menos 1 lá para o segundo membro com sinal positivo, ok? Então, o que eu vou ter aqui? Menos K vai ser igual. Menos 7 mais 1 vai ficar menos 6. Se eu multiplico para menos 1, então o valor do meu K é 6.